Então, eu mudei de profissão, né? Eu atuei como psicóloga durante 5 anos, aí eu sempre tive a fotografia como hobby, aí acabei indo mais para a área da fotografia e fiquei 3 anos só trabalhando com fotografia. E aí, eu sempre senti, né, que a psicologia tinha um espaço muito importante na minha vida e eu não conseguia sentir na fotografia o que eu sentia na psicologia. E quando eu voltei para psico, né, que foi em 2019... Gente, é essa sensação de inteireza, sabe? De eu vim fazer isso aqui, né? E eu tenho muito gás para estudar, eu não tenho medo de investir, que na fotografia antes eu tinha medo de investir, tem que investir em equipamento e tal. E hoje eu ficava pensando, porque uma câmera é super cara, né? As lentes são caríssimas. Mas hoje eu tô fazendo uma pós-graduação que é, 5 vezes mais cara. E assim, é aquela coisa, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Eu tenho muito mais coragem pra fazer as coisas. Porque eu tenho essa sensação de inteireza, né? Essa presença. Então, pra mim, é por aí, assim, que eu sinto. E eu acho que bate muito com o que ela traz aqui na introdução, né? Que é uma mulher que reconhece os limites, ela sabe a hora de começar, a hora de parar... E que ela avalia o senso de coragem para agir não com base em estatística, em planilhas, em estudos, mas com uma sensação interna de isso, a despeito do caos, Sim. A despeito do mercado de trabalho, a despeito do que é tendência, né? Sim, e assim, não que não tenha dificuldades, eu tenho dificuldades, né? Com a parte administrativa, tem que fazer coisa que às vezes não gosta, coisas que me deixam insegura, tem casos que são delicados e que a gente vem assim, fala, meu Deus, preciso levar pra supervisão, já, sabe? Porque é difícil, é desafiador, né? A gente continua fazendo terapia também, porque tem suas dificuldades. Nisso, gente... Prestem atenção, quem faz terapia, se os seus analistas fazem terapia. Exato, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa muito séria, porque na terapia, até queria, depois que tu contasse a história da tua amiga já com esse livro, que ela teve alguns insights, mas também falando assim, a terapia é algo muito sério. A gente não tá mexendo com algo visível, tu não sabe até onde tu deu o taio, tu não sabe se tu puxou pra fora o que era... Só o tumorzinho que já estava pronto para ir embora, ou se tu arrancou o estômago inteiro. Sim. Então, e como saber isso? Não basta que a gente estude para entender, porque o ser humano, ele não é uma ciência exata, né? A gente precisa estar olhando, mergulhando e cuidando, compreendendo a nossa própria psique também para dar conta. Então, sempre observem isso e cuidado não só com a terapia, mas com tudo que for terapêutico, Sim. que for muito propagado e que tu quer ir fazendo por conta, cuidado. A psique, Sim. ela é uma coisa muito preciosa. Sim, gente, tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, não tem problema nenhum. Digamos, os casos que eu fiquei sabendo que eu já atendi em consultório, gente que veio com quadros de crise de pânico depois de uma constelação familiar. Porque é uma sessão só, não se tem um acompanhamento depois, você acessou uma situação muito complexa, chocante muitas vezes, né? E aí você fez a sessão e foi pra casa e fica com essa informação. Você precisa de um suporte para lidar com o que foi acessado, né? Então tem que tomar muito cuidado, até os livros. Eu tenho uma amiga minha muito próxima que ela... Nossa, tá, né, fazendo processo para pós-doutorado e faz análise já há muito tempo. Ela é uma pessoa muito inteligente, muito culta, começou a ler Mulheres que Correm com os Lobos. A analista dela falou, pare de ler esse livro por agora, porque você tá fazendo, né, projeções e levando para um extremo, né? No caso dela foi a história do Barba Azul. Né? Então ela acabou lendo o Barba Azul, meu Deus, eu tenho que matar o Barba Azul, e aí ela identificou o Barba Azul no marido dela, e aí começou a ser agressiva, né? Teve uma discussão e tal, e aí nisso a analista dela, muito sabiamente, falou, não faça isso agora, calma. E por isso que a gente também decidiu fazer essa leitura conjunta, Sim. e explicar como é uma possibilidade de entender esse livro,
Porque o problema não tá nem na técnica da constelação, nem no livro, Exato. nem nada. Mas na necessidade de que a gente interaja com isso de uma forma responsável e guiada, né? Com responsabilidade com a gente, com as outras pessoas também. Porque na verdade o que acontece? Como a gente já falou aqui, é tudo sobre o mundo interno. E o que acontece? A gente lê, identifiquei o Barba Azul, né? E a gente tem muitos barbas azuis na nossa vida. Só que a gente vê nos outros projetando, eles são espelhos do que tem aqui dentro. Então, no fim das contas, o único Barba Azul possível de ser morto, entre aspas, é o nosso interno. É o predador que vive dentro de nós. É o predador que vive dentro de nós. E esse é um ponto importantíssimo para tudo na vida. Muito dificilmente a gente vai entrar de fato em contato com o outro. Quanto mais eu estiver inconsciente de tudo que eu sou, ou mais identificada com algumas partes minhas, algumas personas minhas, mais conteúdos eu também vou ter no meu inconsciente. E esses conteúdos inconscientes eu vou projetar nas outras pessoas. E isso acontece nas histórias também. Então, quando vocês forem lendo esse livro ou qualquer outro livro que traga personagens, tomem bastante cuidado para lembrar que todos os personagens ali falam de elementos de uma psique humana. Então, no conto que a Cami falou, que esse eu acho que com certeza a gente vai trazer. Sim. O Barba Azul se relacionando então com a menina inocente. Tem uma parte tua que é a menina inocente, tem uma parte tua que é o Barba Azul. Então, quando eu leio essa história, antes de começar a ficar ressentida com todos os homens do mundo, eu tenho que me perguntar de que forma eu me devoro, de que forma eu me aniquilo. Porque mesmo os devoradores vão existir em carne e osso na tua vida. Tu vai atrair homens e mulheres cruéis, porque tu também é cruel. Mas, quanto menos ciente tu tiver dos teus habitantes interiores, mais tu vai atrair pessoas assim, vai se relacionar com pessoas assim e vai achar que a culpa é delas. E aí tu vai entrar no pior dos personagens para se existir, que é o personagem da vítima. Exatamente. Uma coisa que eu também queria lembrar, né, é que também não é só ficar no mundo interno, não dá, a gente tem uma vida externa. Se a gente ficar só no interno, a gente rompe com a realidade, aí tem surto psicótico, né, esquizofrenia, que são situações onde houve essa ruptura, ficou-se só com o mundo interno, né, e se identificou com esse mundo interno. Então, o que a gente tem que fazer é religar ego e self, fazendo essa mediação entre o interno e o externo, né? Porque quem nos sustenta para viver essa realidade externa de maneira íntegra e plena é o self. Por isso que a gente precisa conhecer as suas partezinhas, conhecer o nosso mundo interno, criar esse relacionamento, né? Para que a gente possa viver essa plenitude, né? E esse caminho que a gente tem que viver, que a gente vai passar. Eu gosto muito da metáfora do Jung, que quanto mais profundas as raízes, mais perto do céu chega uma árvore. Quando a gente fala da importância de conhecer o mundo interno, é exatamente para que você consiga atuar melhor na realidade externa. Exato. Melhor relações de mais qualidade, ofícios com mais sentido, se relacionando muito mais a partir do que tu quer viver do que se defendendo da vida. Então o conhecimento do mundo interior para uma melhor vivência do mundo exterior. E uma coisa que acontece também quando a gente entra no mundo interno, a gente fica mais introspectivo. E aí, às vezes, isso é visto como, ai meu Deus, tá deprimido, estou em depressão, né? Só que, na verdade, é um momento introspectivo. Por isso que é importante você fazer isso com acompanhamento, para entender, né? Você vai estar acompanhado por um profissional que vai estar atento, porque esse limite, né, ele é tênue, né? Então, assim, você vai ter momentos que você vai estar mais introspectivo, olhando para dentro, mas isso não necessariamente significa depressão. Pode significar num mundo
onde a gente tem que mostrar tudo pra fora, a gente tem que estar no fora. Se você não tá nas redes sociais, se você não tá no bar, se você não tá lá fora, você simplesmente não existe. Então, qual é o parâmetro que a gente tá comparando para fazer esse diagnóstico, entre aspas, de depressão ou introspecção? Porque às vezes é apenas a tua forma de ser uma fase, né? Como tu falou. Exato. E o Jung, ele trazia uma tipologia com 16 tipos psicológicos. 8 essencialmente introvertidos e 8 essencialmente mais baseados na função extroversão. Mas mesmo que eu seja de um tipo extrovertido, eu contenho em mim o contraponto do caráter oposto, que é de uma introversão. Sim. E dependendo do momento que eu tô vivendo, e principalmente nas fases de transição, né? Então eu vivi até agora sob o arquétipo do herói mais forte, quando eu vou viver um pouco mais forte no arquétipo do sábio, por exemplo, nessa fase de transição, é comum um movimento mais introspectivo do meu self, até porque eu vou precisar do recolhimento, reabastecer as minhas energias no silêncio, nesse contato cavernoso, para quando eu sair da caverna, eu também sair com base no que existia dentro de mim. Sim. Mas eu concordo contigo que isso a gente vive num tempo de ir pra fora, pra cima e pra frente. Uhum. Essa primazia da extroversão e da exposição faz com que se sintam inadequados todos os sujeitos que não ficam confortáveis nesse papel. Mas esse seria, totalmente esse seria apenas um tipo psicológico. Sim. Isso mostra até o quanto a gente tá doente, né? Exato. Porque se isso seria, sei lá, 25% da população, não, menos, 8% da população, e hoje todos nós surfamos ou buscamos estar ali, o quanto a gente tá doente, talvez é por isso que a gente tá usando químicos mais do que nunca, né? Pra conseguir dar conta de vestir essa persona que a gente não é. Sim, essa semana eu recebi, né, uma paciente no consultório falando que ela, né, tava passando por uma fase de muitas reflexões, mas que daí ela começou a perceber que ela queria ficar em casa lendo e que ela queria estar ali, que ela começou a ficar preocupada. O arquétipo da mulher selvagem lindo, chamando, e ela vendo isso como doença. Exato, porque todo mundo tem que ir pra fora. Sim. Né? Gente do céu. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu... e uma coisa muito legal que ela fala. Que eu vou ler um trechinho aqui pra vocês. Né? Que ela fala... as pessoas podem pedir evidências, uma comprovação da existência da mulher selvagem. No fundo, estão pedindo provas da existência da psique. Já que nós somos a psique, nós somos também a prova. Cada uma de todas nós comprovamos não só a existência da mulher selvagem, mas também a sua condição em termos coletivos. Somos a prova inefável do númen feminino. A nossa existência é paralela a ela. Nossas experiências internas e externas são essas provas. Nossos milhares e milhões de encontros intrapsíquicos com ela, nossos sonhos noturnos e pensamentos diurnos, em nossos anseios, aspirações, são a confirmação de que ela existe. O fato de nos sentirmos desoladas na sua ausência, de ansiarmos por sua presença quando dela estamos separadas, estas são as manifestações de ela ter passado por aqui. Porque eu percebo que a gente vive numa sociedade também que quer que tudo seja comprovado cientificamente, mas pelos moldes da ciência exata, positivista, cartesiana. Sim. E no que diz respeito à existência, experiência humana, é ciência humana, gente. Então, nós somos a prova. O sucesso desse livro é a prova. Tá mexendo com muita gente, né? Então, é fantástico pra mim. Assim. E se você sente algum quentinho, alguma sensação no coração escutando isso... Peraí.